Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente traz esse Fiagro novamente, um dos queridinhos aqui do canal em termos de Fiagro, o FGAA11 Fiagro da FGA. Vamos falar do relatório do mês de fevereiro, que trata dos dividendos que foram pagos nesse mês de março. Começamos aqui pelos destaques do fundo, e o grande destaque é esse número 2, mas vamos falar do número 1, que também é muito importante, carteira 100% adimplente, ou seja, continua todo mundo pagando em dia esse fundo. Esse aqui é um dos poucos Fiagros que não deu problema até hoje na nossa bolsa. Nunca tomou calote. Então é bom ressaltar isso, porque são raríssimos, né? Que nunca tomou calote, que eu me lembre, o SNAG, o FGA, o RZAG e o KNCA. Eu acho que é o EGAF e o PLCA. Acho que são esses 6, se eu não me engano. Pode ser que tenha algum aí que nunca tenha tomado calote, que eu não esteja lembrando. Até porque esses dois aí que eu falei por último, EGAF e PLCA, são pouco comentados. Mas dos maiores, assim, mais expressivos, esses 4 principalmente, né? KNCA, FGA, RZAG e SNAG. São os 4 maiores aí que eu citei, que não tiveram problemas. Até o Rura 11, que a gente achava que nunca ia ter problema, teve problema, né? XPCA, outro fundo grande, teve problema também. Vigia, um dos maiores, também teve problema. Então, fora outros menores que também tiveram problemas. Citando os maiores, esses 4 foram os únicos que não tiveram problemas, fora esses outros 2 que eu me lembro que não tiveram problemas, mas são fundos menores, como o EGAF e o PLCA. Então, agora o mais importante, esse é o segundo destaque aqui do mês. Anúncio do programa de amortização de até 32,46 milhões, como uma estratégia para complementar a recompra. E essas amortizações mensais permitem o planejamento da alocação de capital pelos cotistas. Eles estão fazendo o que a partir desse mês? Simplesmente devolvendo parte do valor patrimonial para os cotistas alocarem da melhor forma que eles acharem, ou seja, até mesmo recomprando mais cotas do FGA com esse valor da amortização. Então, basicamente, essa é a ideia. Eles pagaram nesse mês 6 centavos de amortização e pagaram de dividendos mais 11 centavos e meio, totalizando 17 centavos e meio, o que nos dá um dividend yield desse mês, considerando o preço atual, que é até maior do que no momento que foi anunciado essa amortização e os dividendos, de cerca de 2,08%, quase 2,10% no mês. Um dividend yield do mês estupidíssimo, até porque a maioria dos Fiagros que estão pagando bem, estão pagando na faixa de 1,30% ao mês. E agora ele, com essa amortização, pagou no total de 2,08%, quase 2,10% nesse mês. E ele vai manter isso nos próximos 11 meses. Esse programa de amortização, a gente vai ver com mais detalhes, vai durar 12 meses. Esse foi o primeiro mês, vai ter mais 11 meses. A gente vai explicar sobre ele um pouquinho daqui a pouquinho. O valor da cota de mercado no fechamento do relatório estava R$ 8,06, mas com esse programa de amortização e os dividendos distribuídos que aumentaram esse mês, nesse mês passou para 11 centavos e meio e já tem previsão de aumentar mais ainda, como eu mostrei para vocês no relatório passado. Quem não viu o relatório passado, aqui no topo do lado direito, eu vou colocar um cardzinho para você ver. Muito interessante, porque até o relatório passado eu fazia um relatório com mais profundidade, mais detalhamento, e infelizmente, por causa da falta de membros, a gente teve que reduzir esse tipo de conteúdo. Eu nem gostaria, mas tive que reduzir, porque simplesmente o pessoal não está chegando junto, que seria muito importante chegar junto e se tornar membro do canal. Infelizmente o pessoal não está querendo chegar junto e por isso a gente teve que reduzir o conteúdo. Então você chega nesse vídeo do mês passado para ter mais detalhes. Nesse momento agora, o valor da cota de mercado está quase 8,50, ou seja, claramente provocou uma valorização do fundo por causa desse valor distribuído nesse mês muito estúpido, de 17 centavos e meio, e que deve se manter por causa desse programa. Sobre esses 11 centavos e meio, acabei de falar, e ele diz assim, que deu 1,19% ao mês, mas isso com base na cota patrimonial, que ele faz uma conta que eu acho até interessante, que eu fazia anteriormente também, que era fazer o valor do dividend yield baseado no valor patrimonial, ou seja, no VP, quando o P sobre VP está 1. O yield seria 1,19%, que é um yield muito alto, considerando ele um valor patrimonial. E eu gostaria, nesse momento, de deixar um recadinho para vocês. É muito importante que vocês vejam o recado e façam o que eu estou pedindo. Isso se vocês querem realmente que continuemos aqui no YouTube produzindo conteúdo para vocês. Algum desses conteúdos, por exemplo, você praticamente só vê aqui. A GRX11, a AZQ11, BDIF11, são alguns dos fundos que praticamente só o nosso canal traz todo mês. Se você quer que a gente continue produzindo esse conteúdo para vocês, se ligue nesse recado. O recado é o seguinte, pessoal. Observem bem aqui na página inicial do canal. Aqui nessa parte de vídeos, na aba vídeos, vocês percebem, olha aqui, CDI 11, Habitat, VGHF, AGRX, AZQ, BDIF 11, Habitat de novo, conteúdos exclusivíssimos só para membros.
se torne membro. Apenas R$5, meus amigos, é apenas R$5. Não vai te fazer falta, com certeza não vai. E você vai estar ajudando muito o canal. Precisamos de membros o mais rápido possível para continuarmos produzindo conteúdo para vocês. Temos, além desses conteúdos exclusivos, esses demais conteúdos que vocês estão vendo, todos saem com antecedência, ou seja, de forma antecipada para os membros. E ainda temos um grupo exclusivo do WhatsApp para os membros. Então se tornem membros com apenas R$5 e ajudem o canal a continuar existindo. Obrigado. Aqui nessa página ele nos mostra algumas características do fundo. A gente já falou sobre o dividendo distribuído nesse mês. Ainda teve a questão dos 6 centavos que ele pagou de amortização esse mês. 50 mil cotistas. A cota patrimonial 9,63, que deve começar a se reduzir nos próximos meses com essa amortização que ele está fazendo do valor patrimonial. Se mantiver essa média de distribuição de valor patrimonial, esse valor patrimonial deve cair para a faixa de R$9 nos próximos 12 meses, no final dos próximos 12 meses. E o valor de mercado 8,6 no final do relatório de fevereiro, mas agora no momento está quase 8,50, como eu falei para vocês. Teve essa valorização, tanto porque aumentou o patamar de distribuição, como teve mais essa soma da amortização, totalizando quase 18 centavos, que é um valor estupidíssimo, como eu falei para vocês, de distribuição de dividendos, e que deve se manter nos próximos 11 meses, até aumentar. Chegamos aqui nos comentários do gestor, e aqui ele fala com mais detalhes sobre essa questão desse programa de amortização. Devido à incerteza do sucesso enquanto aguardamos o posicionamento da CVM, em relação à solicitação que o fundo fez para fazer recompra das cotas dele, que ele ainda está aguardando a CVM falar, o comitê de investimentos do fundo, no caso, decidiu realizar esse programa de amortização como uma alternativa complementar a esse programa de recompra. E eles querem amortizar cerca de 32 milhões do patrimônio líquido do fundo, cerca de 7,47%, que vão ser distribuídos de forma proporcional aos cotistas do fundo durante os próximos 12 meses e começando nesse mês com 6 centavos, como eu falei para vocês. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você: você possui FGA na sua carteira? Tá pensando em colocar ele na sua carteira até aumentar a sua posição, aproveitando esse momento que ele tá ainda muito descontado? Ao contrário disso, você tá achando que ele tá pagando pouco, 18 centavos ao mês, e tá querendo se livrar dele e comprar outro fiagro aí, tipo um Rura 11 da vida? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinha. Me diga quais são os seus fiagros, que eu digo quais são os meus. Meu amigo, se você não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Quer ficar bem informado, seja sobre fiagro, FIINFRA, fundo imobiliário? Já se inscreve, não perde mais seu tempo. Já larga o seu like, já comenta aqui, é muito importante fazer tudo isso para a gente ter uma quantidade boa de views e trazermos novamente o vídeo do FGA 11 no próximo mês. E não esqueça também de ativar o sininho, porque é muito importante para você receber os avisos dos lançamentos dos vídeos. E é mais importante ainda se você é membro. Eu tô avisando até os membros sobre isso. Por quê? Porque se você é membro, você nesse mês está tendo a vantagem de ter 2 vídeos exclusivos por semana, totalizando 8 vídeos por mês, exclusivos para membros, além dos outros 4 vídeos que eu tô lançando de forma excepcional, porque eu lançava normalmente apenas 3 por semana, fora o vídeo exclusivo para membros. Eu tô lançando esse mês 4 vídeos para quem não é membro e mais 2 para membros, 6 vídeos por semana. O membro recebe 16 vídeos de forma antecipada e mais 8 exclusivos, totalizando 24 vídeos. É muito bom ser membro. Com apenas R$5 você ajuda o canal a não encerrar as atividades. O mais importante é isso. Tem gente que tá achando que é brincadeira. Ah, o Adriano não vai encerrar o canal. Meus amigos, o fim está próximo. Se você não entrar logo e começar a ajudar a gente com esses R$5, em pouco tempo, em breve, a gente estará encerrando as atividades do canal, com certeza, porque não tem mais condição de ficar aqui no YouTube recebendo a mixaria que o YouTube tá pagando pra gente, e sem o apoio dos membros, isso é impossível. Se a gente não começar a chegar a membros, e muita gente tá se recusando, tá achando que R$5 é muito dinheiro, e se você não me ajudar, infelizmente eu vou ter que encerrar as atividades do canal. Chegamos aqui na DRE do fundo, e é uma DRE bem resumida, só mostra os últimos 3 meses, mas a gente já consegue ver algumas coisas interessantes aqui. Por exemplo, em dezembro, claramente o fundo recebe receita de juros de mais devedores do que o normal, do que nos outros meses, porque em janeiro caiu para cerca de 5.800.000, cerca de 600 mil a menos, e agora em fevereiro caiu mais ainda. E lembre que em dezembro já teve um aumento de 1% na taxa Selic, e esse fundo é primordialmente indexado à CDI. Então, aumento da Selic deveria impactar nas receitas de juros aumentando.
aumentando-as. Consequentemente, se aumentou em dezembro, as receitas de fevereiro provavelmente deveriam vir maior do que as de dezembro, mas não, vieram menores. Então, consequentemente, eu acho que no mês de dezembro deve ser um mês que concentra muitos devedores pagando no mês de dezembro, e janeiro e fevereiro, por exemplo, já tem uma quantidade menor de devedores pagando. No final das contas, a gente percebe que teve também uma queda aqui nas despesas, mas como a receita foi muito maior em dezembro e ele pagou só 10 centavos e meio, ele acabou colocando dinheiro em reserva. Olha aqui, ele teve um resultado por cota em dezembro de 3 centavos. Como ele pagou 10 centavos e meio, colocou cerca de 2,6 centavos em reserva. E aí ficou tendo uma reserva de 4,7. Em janeiro, ele de novo pagou menos do que ele recebeu. Ele recebeu 11 centavos,7, ou seja, o lucro do fundo foi 11,7, ele pagou apenas 11. Novamente, ele colocou mais dinheiro em reserva. Ficou com 5,4 centavos em reserva. No mês de fevereiro, ele praticamente usou tudo que ele tinha de resultado para pagar, distribuir. Tanto que aqui dá 11 centavos e meio, 11 centavos e meio. Mas aqui você vê que na realidade ele teve que tirar um pouquinho, quase nada, de dinheiro que tinha em reserva, cerca de 15 mil, para complementar a distribuição de dividendos. E pagou 11 centavos e meio, como a gente viu. Então, no mês passado, ele já prometia pagar no mínimo 11 centavos e no máximo 12 centavos. E pagou o quê? 11 centavos e meio. Para o próximo mês, ele está prometendo pagar entre 11 centavos e 12 centavos, como ele tinha feito em fevereiro. Ou seja, nesse final desse mês, ele já deve anunciar para pagar em abril, relativo a março, novamente 11 centavos e meio. Já entre abril e maio, ele já está prometendo pagar no mínimo 11 centavos e meio, que é o que ele está pagando agora, e pagar no máximo 12 centavos e meio. Eu creio que ele vai pagar 12 centavos. Pela lógica, ele está pagando na metade. Aqui ele pagou exatamente a metade, e eu acho que aqui ele vai pagar a metade. Ou seja, em abril para pagar em maio, e em maio para pagar em junho, ele deve pagar 12 centavos. Então isso aí ele já está considerando os aumentos da taxa Selic que tiveram recentes e até o que está prometido agora para o mês de março, que deve ter mais um. Então provavelmente com a soma desses aumentos da taxa Selic, ele já está prevendo um aumento nas receitas e consequentemente nos dividendos. Por isso que ele está com esse guidance aqui só subindo o valor. Em junho, por exemplo, ele está prometendo pagar no mínimo 12 centavos e no máximo 12 centavos e meio. Provavelmente ele vai acabar pagando 12 centavos e meio, eu creio. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Não perca mais seu tempo. Já comenta, já larga o like, já ativa o sininho e, mais importante de tudo, se você quer a continuidade do canal, é muito importante. Clique no botão Seja Membro. Clique no botão Seja Membro com apenas R$5, só R$5. Você ajuda o canal a não encerrar as atividades. Coloque a mão na consciência, R$5 não vai te fazer falta e você vai ajudar a gente a manter esse conteúdo aqui. Caso contrário, em breve, infelizmente, estaremos encerrando as atividades do canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!